Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. A palavra de hoje, ela continua no mesmo tema sobre maturidade, que ela vai trazer uma continuação. Semana passada falamos sobre ser maduro e agora a palavra de hoje é os benefícios da maturidade. O que a gente vai extrair de bom se nós decidirmos de fato sermos maduros a partir de agora. Então abre a palavra do Senhor aí em Efésios 4, 14 e 15. O propósito do Senhor é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Interessante que ele fala duas palavras aqui muito importantes, para a gente seguir a verdade em amor, porque a vida com Deus, ela precisa ter dois pilares muito importantes na minha e na sua vida, que é o entendimento, que é a verdade, o entendimento. Nós precisamos entender o que a gente está fazendo, a gente precisa entender para onde a gente está indo, a gente tem que entender quem a gente está seguindo. Então é entendimento, não é um momento de transe, um momento que transcende. Não, a gente não está aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Não é isso, a gente precisa saber. Eu preciso saber o motivo no qual eu saí da minha casa e vim para a igreja. E para onde eu estou indo depois de um culto. O que Deus fez na minha vida, o que Ele está fazendo. Então, quando Ele fala seguindo a verdade, porque Jesus é o caminho e é a verdade. Então, isso é um entendimento, eu preciso entender. E em amor. Porque seguir a verdade, seguir Jesus, em muitos momentos vai ser animador, vai ser incrível. Mas em alguns momentos vai ser de entrega, de renúncias, de algumas perdas, que é o amor quem vai nos sustentar. Como você no seu casamento, alguns momentos foram difíceis. Vocês devem ter vivido momentos onde, se não fosse o amor que está conduzindo vocês, já tinha acabado há muito tempo, mas foi o amor quem manteve toda a estrutura de pé. Porque tem hora que a gente sai do entendimento, mas é o amor que precisa estar em base. Porque João fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se Deus é amor, e eu ouço as palavras do Senhor e as obedeço, eu estou construindo a minha casa numa rocha, que é o Senhor Jesus. Então as coisas vão ser firmes. E o Senhor é quem sustenta todas as coisas. Então é muito importante aí você entendermos esse lugar que o Senhor quer nos colocar, que é seguindo a verdade e em amor. Amém? Estão entendendo? Então eu anotei aqui algumas características da maturidade. Quais são os efeitos na nossa vida, no meu dia a dia, da maturidade. E provavelmente você vai se identificar também com isso. A maturidade é um estado de desenvolvimento pleno, não somente aqui no intelecto, mas também no comportamento. Não somente no físico, na maturidade física, né, na estatura física, mas também principalmente no nosso comportamento, no nosso emocional. E a maturidade é caracterizada pela capacidade de lidar com a vida de forma equilibrada. Quem é maduro é equilibrado. Não é aquela pessoa oscilante que hoje está amando todo mundo, hoje da manhã odeia todo mundo. Hoje está animado para fazer tudo, está voando. Amanhã está andando no chão, na lona, está tudo ruim. Isso é desequilíbrio. E geralmente nós até podemos sentir uma tendência a desequilibrar, mas com a nossa maturidade nós vamos controlar esses sentimentos. Quando eu me torno maduro, eu consigo controlar essas tendências. Então eu consigo lidar com a vida. E quem que equilibra a nossa vida, gente? É o Espírito Santo. É Ele quem vai nos ajudar. Nós sozinhos não podemos fazer cursos,
palestras, seminários, ter quem você quiser te acompanhar. Se você quer equilíbrio na sua vida, busque o Espírito Santo. Amém? Outras coisas aqui que foram anotadas. Uma pessoa madura, ela é responsável, é consciente. Ela age com autocontrole, com empatia, ela não é egoísta, ela sente a dor dos outros, porque decisões de pessoas imaturas vão causar efeitos negativos, não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. Então, se eu não tenho empatia, eu simplesmente vou fazer o que eu quiser e que se dane qualquer pessoa. Isso não é atitude de pessoa madura, isso é atitude de uma pessoa imatura, porque ela é consciente, ela tem noção das coisas. Outras coisas aqui. Ela tem autoconhecimento e resiliência. E a maturidade, ela vai além da idade cronológica, ela não depende de idade cronológica. Não é porque você tem 16 anos que você pode ser imaturo. Eu tenho 2 crianças em casa, um de 11 e um de 3. O de 11, de vez em quando, quase sempre, quer ter atitudes do de 3. Ele briga porque quer ver os desenhos. Aí eu falo assim com o Estevão, você já sabe ler e escrever, você sabe tocar instrumentos, no mínimo 3 instrumentos lá em casa ele já consegue tocar, você sabe jogar basquete, futebol, você sabe desenhar, você tem várias opções para você ocupar o seu dia. E a Ana só tem 3 anos, a única coisa que ela sabe é se ela fica empurrando o carrinho dela, bota todos os ursos no carrinho dela e fica empurrando assim em casa, andando para cima e para baixo, ou então vê um desenho, ela senta e vê um desenho, está ali. E aí ele fica, mas só ela pode ver desenho. Cara, mas você pode fazer muitas outras coisas. Que atitude é essa? Uma atitude imatura. Ele entra na idade dela, fala, Estevão, você não tem 3 anos, você tem 11. Você tem muitas outras opções. E isso é atitude imatura. Independente da idade, nós podemos ser maduros ou imaturos. Tomara a Deus que nós, senhoras e senhores adultos aqui nessa casa, possamos ser mais maduros do que imaturos. Porque algumas atitudes nossas, às vezes, são imaturas. Você concorda comigo? E o contrário da maturidade, né? Que é manifestada pelos nossos comportamentos infantis, inadequados. A gente estava conversando de manhã, né? Que é legal quando você tem alguém na turminha assim, que é 5ª série, né? Para fazer umas piadinhas, brincar. Mas a 5ª série tem que ser aplicada na hora certa. A 5ª série aplicada na hora errada, ela é inadequada. Ela afasta as pessoas, não é legal. Mas de vez em quando tem uma piada, um amigo que é engraçado, que faz uma piada na hora certa, cara, é incrível. Mas a pessoa madura, ela sabe aplicar na hora certa o que precisa ser feito. E o imaturo não, ele é toda a vida 5ª série em qualquer momento. Então, você percebe no comportamento infantil, é inadequado para a idade. Ou a pessoa imatura, ela é impulsiva, ela é egoísta, egocentrista, ela tem dificuldade de lidar com emoções e críticas, porque você quer ver o nível de maturidade de alguém, critica essa pessoa. Criticar, que eu digo assim, alinha com ela algum defeito que ela tem, assim, de forma educada, logicamente. A forma que ela se comportar e responder essa crítica, ela vai demonstrar o nível de maturidade que ela tem. Porque tem pessoa que ama falar de todo mundo, mas tu conversa com ela sobre alguma coisa dela, ela já vai ficar dodói, vai morrer, ela não vai aceitar, porque ela não aceita. Ai, meu Deus, você não pode falar isso sobre... Mas por que tu fala de todo mundo? Na hora de escutar sobre você não consegue escutar. Isso é a atitude de uma pessoa imatura. Você conhece alguém assim? Não me responda. Falta de responsabilidade. E todas essas coisas da imaturidade, elas vão causar um efeito nos nossos relacionamentos de amizade, nossos relacionamentos em casa, no casamento, no namoro. E a imaturidade também vai causar efeito negativo na tomada de decisões. Quanta gente, por ser imaturo, a gente já... Como é que eu posso dizer? Quanta gente já perdeu o emprego por imaturidade? Quanta gente, quanto empresário fechou uma empresa porque não suportou as pressões, não suportou as dificuldades de algum momento que a empresa estava passando, e por imaturidade
ela acabou cedendo às emoções e jogou tudo para o alto, porque o imaturo é aquele que joga tudo para o alto, ele abandona na pressão, ele não consegue suportar, ele não é resiliente. Isso é imaturidade. A diferença entre um mega empresário e um empresário que fechou suas portas de todas, uma é maior. Esse que chegou lá no topo, ele suportou e conseguiu chegar onde ele chegou, apesar de todas as dificuldades, ele suportou todas elas. E aquele que acabou não conseguindo é porque ele cedeu às suas emoções, não conseguiu suportar e acabou desistindo da ideia que ele tinha, da empresa que ele havia aberto. Então, está vendo que tudo a maturidade está sempre permeando a nossa vida. E eu preciso buscar, né? Maturidade é o momento onde o Espírito está atuando contra a carne. Lá no final da palavra eu vou falar sobre isso. Porque a imaturidade está ligada ao nosso lado carnal. Tem as obras da carne e as obras do Espírito. E a imaturidade está muito ligada à carne, a uma pessoa que é muito carnal. Quem é carnal, ela vai ser imatura. E quem está vivendo a vida lutando, né? Porque a maturidade é um estado constante de luta. Nós nunca vamos chegar cheguei no nível 10 de maturidade, não preciso. Não, você vai ter que sempre lutar, porque vão vir as tendências da nossa carne lutando para que vocês venhamos cair na imaturidade. Estão entendendo, gente? Amém? E o que pessoas maduras fazem? O que deve ser feito. E não o que está com vontade de fazer. Pessoa imatura faz o que está a fim de fazer. E a pessoa madura, apesar de não estar com muita vontade, mas ela sabe o que deve ser feito e ela faz. Então não espere conforto, não espere brisa suave, não espere condições favoráveis, mas que eu e você possamos nos posicionar de forma madura, apesar das circunstâncias. Porque é isso que pessoas maduras fazem. Pessoas imaduras abandonam casamentos, abandonam famílias, abandonam profissões, abandonam ministérios, porque elas não são maduras o bastante para suportar pressões que vai acontecer em qualquer ambiente. Não adianta, gente. As pressões são todas iguais em todos os lugares. A diferença vai ser se você está disposto a suportar as pressões para chegar onde você precisa chegar. E eu trouxe aqui 3 histórias sobre maturidade que a gente vai aprender muito. Primeiro, a maturidade é revelada no nosso comportamento. Abre lá Neemias 1. Vou abrir Neemias 1, versículo 2 até o 4. Depois nós vamos ler Neemias 2, o 1 e o 2. Hanani, um dos meus irmãos, Neemias contando essa história, veio de Judá com alguns homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado lá, porque houve uma grande investida e derrubaram os muros, acabaram com tudo, foi terrível o que aconteceu, sequestraram um monte de judeu, mataram um monte de judeu. Então ele perguntou, e aí, o que restou da nossa cidade, como é que está? Tipo eu e você que somos de outra cidade, outro estado, né? E a gente recebe um parente e a gente pergunta, ei, como é que está o bairro lá, como é que está a rua, como é que estão os nossos amigos? Essa pergunta assim de amigo antigo, né? Ele perguntou, olha, como é que está lá o pessoal? Como é que estão os sobreviventes? Como é que está Jerusalém? Aí vem a notícia, né? O 3. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Olha, os que restaram estão sofrendo. O muro de Jerusalém já não existe mais, foi derrubado. E as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, eu caí no chão, gente. Caí sentado no chão e chorei muito, por dias. Por dias eu lamentei, jejuando e orando ao Deus dos céus. Primeira lição de maturidade do nosso irmão Neemias. Se você tem mais de 35 anos, você passou pela rede social chamada Orkut. Pelo Facebook. E ainda tem um pessoal que usa, né? Você deve lembrar de pessoas que escreviam assim, me sentindo abandonado. Pessoas que postavam assim, me sentindo triste.
Precisa alguém da internet saber o que tu está sentindo, meu querido e minha querida? Será que não basta você fazer igual Neemias e falar, Deus, eu estou triste? Sabe, Neemias não ficou preocupado em postar para os seus seguidores o que ele estava sentindo. Porque os seguidores não podem fazer muitas coisas. Mas o Deus do impossível pode fazer todas as coisas. Então, às vezes, eu e você, por imaturidade, estamos aí em alardes, botando a boca no trombone, falando nossos problemas para todo mundo, por imaturidade. Mas entra no seu quarto, fecha a porta em secreto, o Senhor vai te recompensar. Então, a primeira lição de maturidade é a gente ter postura, é a gente ter, sabe assim, tá ruim por dentro, mas eu não perco a pose. Mas não é para ser mentiroso, não é para criar um personagem, não é para mentir, porque às vezes a gente vai ter alguém de confiança para abrir o coração, para conversar, para falar, porque tem que ter. Às vezes, né, em casa, o seu esposo, aprenda a falar com o seu esposo, o que está no teu coração, aprenda a falar com a tua esposa, abrir seu coração, contar o seu coração, não tem problema. Não tem problema a gente ser gente normal. Não tem problema a gente ser verdadeiro. Que o problema é quando a gente esconde, a gente cria uma postura, cria uma cara de tá tudo bem, assim, né? Tá tudo bem, mas tá tudo mal. Não tem problema a gente ser sincero. Mas fala para quem de verdade vai te ajudar. Fala para quem de fato precisa ouvir. Então aqui é a primeira lição, né? Então Neemias era um copeiro do rei há muitos anos. Foi provavelmente sequestrado, estava ali, né? Longe da sua terra. Sabendo cada vez mais notícias terríveis da sua cidade. Tendo experiências terríveis lá dentro. Ele poderia, gente, ser uma pessoa revoltada. E qual é a lição que Neemias me ensina de maturidade? Ele não era aquele funcionário chato que entra na empresa já segunda-feira, como muitos amaldiçoam segunda-feira, falam que segunda-feira é o pior dia da semana, aí você chega lá com o olho inchado, lá com aquela cara de mais ou menos, né? Aí fica lá e reclama, ai, essa mesa, ai, esse lugar, ai, o salário, essa empresa é injusta, ai, o meu chefe, e não sei o que lá, e fica fazendo aquelas coisas, que é reclamando, aquela postura. Gente, a maturidade, para quem é maduro, não se encaixa esse tipo de comportamento. Porque Neemias estava há anos passando por essa situação, que ele não queria estar nesse lugar, mas em nenhum momento percebiam que ele estava triste. Vamos ler? Olha só. Abre ali 2, versículo 1 e 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, eu levei ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Como é que você é na sua casa? Com os seus amigos, no seu trabalho? Você é aquela pessoa que está toda a vida lamentando, toda a vida reclamando. Isso, gente, gera um descrédito terrível no âmbito profissional. Porque todo mundo sabe que a vida é difícil, gente. Todo mundo sabe que a dificuldade é para todo mundo. Todo mundo sabe o dia que choveu, chove para mim, chove para você. O dia que está quente para mim, está quente para você. E aí? Eu vou ficar toda a vida reclamando? Aí chega em casa, reclamando da empresa, reclamando de não sei quem. Aí reclama da mulher, reclama da comida, reclama da casa, reclama do cachorro, reclama do filho. E a gente leva essa vida numa postura imatura. Até então, nunca. Ele não tinha acabado de fazer a sua faculdade e colocado o seu currículo na melhor empresa da cidade, passou nas provas e entrou como um gerente. Ele não estava num lugar de posição de destaque incrível, numa carreira profissional promissora, não. Ele era um copeiro do rei, ele nem queria estar ali. Mas não é porque ele não queria que ele tinha que ficar com a cara amarrada, com um comportamento negativo. Sabe por quê, gente? Vai chegar um tempo que, apesar do lugar que você está não ser favorável, não ser o lugar que você sonhou estar, vai chegar o tempo que Deus vai abrir uma oportunidade para você. E o seu período de dificuldade, conforme você se comportou, você vai ter muito crédito para acessar grandes oportunidades, está entendendo? Olha aqui, continua. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece estar tão triste? Será que você não está doente? Essa tristeza só pode ser do teu coração. Será que se Neemias fosse aquele cara chato,
o rei ia ter importância para ele, ia perguntar, ia se preocupar, ou ele ia falar assim, todo dia esse cara está assim, todo dia ele chega com essa cara de brocochô aqui, reclamando de tudo. É mais um dia que ele chega aqui no ambiente e azeda o ambiente, fala de alguém, reclama de alguém. Isso é atitude de gente imatura, gente. A imaturidade nos atrapalha a lidar com problemas. E pessoas imaturas geralmente fogem dos problemas, não sabem enfrentar de frente. Provavelmente para Neemias, todo dia estar naquele lugar era um problema. E todo dia era a mesma coisa. Mas em nenhum dia o rei viu a cara dele fechada. Olha para alguém do teu lado assim, principalmente para quem está em casal aí, o esposo, olha para essa pessoa e dá um sorriso, porque essa cara fechada sua não adianta. Dá um sorrisão, você, poxa, ó, meu Deus, né? Dá um sorrisão assim aí. Vamos parar de olhar com cara feio um para o outro. Sabe? Vamos parar de ficar com a cara do gatinho do Shrek, toda a vida assim, E aí, meu irmão, como é que você está? Toda a vida com dor, toda a vida, Tá difícil para todo mundo, gente. Agora, pessoas maduras, cara, não tá do jeito que eu queria, mas vamos seguindo. Eu estou lutando para as coisas melhorar. Eu estou lutando porque eu creio num Deus que vai criar uma oportunidade para mim. Eu preciso manter uma postura madura, porque o Senhor vai confiar em mim um lugar onde demanda maturidade. Se você quer melhorar de vida, esse lugar de excelência que você sonha, ele vai demandar mais maturidade da que você tem hoje. Você está entendendo? Então, se você não se posicionar logo num lugar de maturidade, eu e você não estaremos prontos para assumir esse novo lugar. É simples assim. Essa é a conta. Então, olha só que interessante. Versículo 4 aí, do capítulo 2. Olha o que o rei disse para ele. O que você gostaria de me pedir? Olha a oportunidade. Chegou a oportunidade. Neemias tinha tanto crédito que o rei fez essa pergunta. Talvez se eu e você nos posicionarmos de forma um pouco mais madura, as oportunidades vão aparecer um pouco mais rápido. E a gente vai saber aproveitar as oportunidades. Até porque pessoas maduras sabem aproveitar oportunidades. Primeiro, pessoas maduras sabem esperar oportunidades. Talvez você ainda não foi promovido, porque a cada ano você sai de uma empresa e vai para outra, porque você não aguenta, você quer ser promovido. Tu está 3 meses uma empresa, já está reclamando porque você queria ganhar um aumento, porque você trabalha muito. Você está 6 meses com a pessoa, você já está reclamando, arrumando problema, já termina o namoro, já vai procurar outra. Você não consegue esperar, porque pessoas maduras esperam. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Está vendo que até com Deus a gente tem que aprender a esperar? E qual é o nosso problema? A gente ora, né? Fazer aquela oração incrível, cheia de poder. 1 segundo depois. E aí, Deus? Vamos lá? Vamos lá fazer aquela bênção lá que eu te pedi? Quando? Não, pedi agora, faz uns 3 minutos. E a gente fica assim, incomodando. E o senhor não fez ainda, passou uma semana, eu acho que eu vou abandonar tudo que eu tenho aqui, meu ministério, eu não quero mais, porque faz uma semana que estou pedindo alguma coisa e nada acontece. Deus, eu fiz aqui um voto, eu fiz alguma coisa, faz 3 meses e nada acontece. Enquanto você e eu esperamos, estamos honrando o Senhor. Quando a gente simplesmente... Porque a esperança, né? O esperar, ele revela esperança e fé naquele que você está aguardando a resposta. Então, se você é maduro, você vai esperar. E não somente esperar com paciência. Espere com paciência o seu marido amadurecer. Não fica brigando tanto com ele, não. Espera um pouquinho. Seja mais doce com ele. Seja tão doce para dar diabetes nesse teu marido. Eu falo com aquele, você tem que ser um doce para mim, eu estou doido para ficar com diabetes. Seja paciente com a sua esposa. Espere ela ser amansada com calma. Essa onça braba. O casamento é assim, o homem é um cachorro a ser adestrado, um cão, né? Todo bobo, todo errado, todo sem jeito. E a mulher é uma onça braba, que precisa ser dominada. Precisa ser acalmada, glória, aleluia.
Eu estou cada dia acalmando a minha. Esperando com paciência no Senhor. E ela vai me adestrando, que eu sou todo sem jeito, todo errado. Todo bruto, chega em casa pisando em tudo, sujando tudo. Sabe aquele cachorro bruto que suja tudo, derruba as coisas? É o homem, todo sem jeito, todo, como é que fala, desengonçado. E a mulher, já viu quando namora, assim, um cara vem todo desengonçado, todo errado, mal vestido, todo fedido, todo errado. Aí ele começa a namorar, aí já começa uma roupinha nova, aí um perfuminho, o cara já começa o dentinho todo branquinho, cabelinho arrumado. É uma mulher que fala, ô fofinho como é que tá? Todo bonitão aqui, ó. Vinha todo errado para a igreja. Brincadeira. Tá até engordando o cara, mano. Pô, o bicho parecia que tava vindo, assim, tava batendo uma laje todo dia no jejum. Né? E agora tu está pega, dá um abraço nele assim, o cara sente até uma consistência maior. Né? Agora ele é fofinho de verdade. Porque a mulher melhora o homem, mas tem que ter paciência, né, Bia? E GG tem a paciência com a tua oncinha também. Né? É isso, gente. Porque tem muita gente que por falta de paciência, joga tudo pro outro. Eu não quero mais, eu não te amo mais, eu não aguento mais. Por que você não aguenta? Espera. Nada melhor do que o tempo. O tempo melhora muitas coisas. Se você soube esperar algumas coisas, saiba esperar as fases do seu filho. O filho, gente, ele vai ter fases e a gente tem que aguardar ele entender algumas coisas. Tem fase da vida do filho que ele não entende. Quando tu fala não, ele escuta assim, blá, blá, blá. Tu fala não, ele blá, 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 ele entende assim, qualquer coisa, menos a palavra não. E tu fala, não, meu filho, começa a dizer, blá, 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 blá. Aí ele continua fazendo tudo que é errado. Porque nessa fase ele não entende o não. E não adianta eu tenho que aguardar com muita paciência. Porque pessoas maduras sabem esperar as oportunidades. E chegou a oportunidade de Neemias. E quando chega a oportunidade, Neemias mostrou outro nível de maturidade, porque ele aproveitou a oportunidade não para se dar bem, porque o rei falou o quê? O que tu quer? O que você quer pedir? Neemias poderia, por insatisfação da vida dele, poderia falar assim, ô rei, podia me dar um aumento, né? Podia mudar minha função aí na carteira. Podia me botar em outro departamento. Podia pensar nele. Ele podia querer. O que ele pediu? Rei, me manda que eu quero ajudar o meu povo. Olha só a pessoa a pessoa madura, ela pensa nos outros. Ela pensa que a bênção que está nela não é só sobre ela, está nela e através dela. Então você, esposa, você, pai, você não pode tomar decisões que vai servir apenas o seu querer, a sua vontade, porque as suas decisões vão afetar o meio onde você vive e você não pode ser egoísta. Então, se você está tendo atitudes, escolhas que servem apenas os seus desejos, você está sendo imaturo. E Deus não quer que a gente viva essa vida de maturidade. Amém, gente? Outra coisa, a maturidade gera lealdade. Uma das características, um dos subprodutos da maturidade é a lealdade. E a lealdade, ela vai atrair em nós prosperidade. Olha o coach aqui. 5 passos para a profecia. Não é isso não. A maturidade, gente, ela revela em nós a lealdade que precisamos ter nos relacionamentos. Pessoas leais são aquelas que ficam do nosso lado, apesar de dias difíceis, apesar dos nossos erros, porque nós vamos errar. Eu vou errar como pastor, eu vou errar como amigo, eu vou errar como esposo, eu vou errar como pai. E apesar desses meus erros, há 17 anos que estamos juntos, a maturidade da Keila é em ser leal e em não me abandonar. Obrigado, Keila, por ter me suportado até hoje. Fala obrigado também, que eu também estou te suportando. Tá bom, obrigado. É assim que funciona. Olha para sua esposa aí, rapazes. Olha dentro do olho dela e fala assim, meu amor, obrigado. Porque você foi leal e está sendo leal na minha vida até hoje. Fala assim para ela. Meu Deus, tanta coisa, tanta dificuldade a gente passou e você é muito leal. Agradeça a ela. Meu Deus, que bênção, você é uma guerreira. Fala assim, meu Deus, que guerreira.
Suportar esse menino aqui, porque eu sou menino, cara. Quantas escolhas imaturas nós temos? A gente já está com 40 anos, 45, e parece um menino de 15 às vezes. A quinta série não sai de nós. E a mulherada se encheu agora, né? Agora olha para o teu marido. Fala assim, obrigado, meu amor. Né? Você tem sido leal à minha vida, obrigado, eu vejo isso em você. Obrigado por me suportar. Fala para ele, é muito bom afirmar, gente. É muito bom afirmar. Isso é lindo, é maravilhoso. Porque a gente precisa disso. Então, e a lealdade, ela atrai prosperidade, sabe por quê? O tempo passa e as coisas melhoram. E se a gente se suportou esse tempo todo, no ruim, na dificuldade, quando um estiver bem, os dois estarão bem. A gente está aqui cavando, conquistando as coisas, trabalhando muito, mas uma hora a gente vai estar num ambiente melhor, e os dois vão desfrutar de tudo. Então a prosperidade não é só para um, é para todos. Essa lealdade vai nos levar para esse lugar. E o leal, gente, ele não está do meu lado pelo que eu faço ou pelo que eu tenho, ele está do meu lado pelo que eu sou. E muita gente abandona um relacionamento, uma amizade, por um erro, por uma coisa que a pessoa fez. Eu não gostei do que tu fez, não gostei do que tu falou, então eu vou virar as costas, eu vou sair fora, não é para mim o nosso relacionamento, esse lugar não é para mim, essa empresa não é para mim, essa igreja não é para mim. Tem muita gente que faz isso. Isso é falta de maturidade, gente. Porque assim, se eu saio de um relacionamento, eu vou encontrar outras pessoas. Essas pessoas estão sujeitas a errar também. E eu vou fazer o quê? Eu vou ficar fugindo dos lugares até quando? Abre uma igreja, bota só capivara e você é as capivaras dentro dessa igreja. E elas não vão errar contigo do jeito que as pessoas erram. A Judite é uma benção, só vai fazer aquilo que ela faz aqui. Você vai ter que suportar. Então, a gente vai passar por dias difíceis, dias nem tão legais, e muitas pessoas vão deixar a gente de lado, gente. Se preparem, pessoas maduras precisam também se posicionar diante desses abandonos, porque pessoas vão deixar a gente no caminho. E a gente vai precisar saber, cara, eu tenho que manter a minha posição, eu tenho que manter o meu ritmo, eu tenho que continuar indo para onde eu estou indo, apesar de algumas pessoas estarem me deixando. Vou fazer o quê? Jesus passou por isso. Jesus estava pregando, os discípulos, ô Senhor, está meio pesada a palavra aí, então o pessoal está tudo indo embora. Fala aí que vai ter uma bênção aí para o pessoal ficar. Aí Jesus olhou assim, ei, aproveita e vai vocês também, vocês não estão a fim de ir embora não? Vai junto. E Jesus não falou por ser ignorante, Ele não falou por ser ríspido, Ele falou porque a pessoa madura, ela é livre. Cara, tu quer ir embora? Tchau, mano, pode ir, tá tudo bem. Sabe por quê? Tem gente que é ciumento em amizades. Tem gente que diz assim, eu sou amigo do Fábio. Eu vejo o Fábio fazendo um story no restaurante com o Diogo. Tá saindo com... Aí, Fábio, tá saindo com os outros aí. Não pode ter outros amigos, ter só eu? Tem gente que é assim. Tem gente que sufoca as amizades. Tu não pode ter outras amizades, não pode ter outros rolês, não pode ir para outros lugares, só estar em volta. Não, gente, as pessoas têm que ser livres. Jesus está falando assim, cara, você é livre. Se você não quiser caminhar comigo, eu te convidei. Mas se você quiser ir embora, cara, tá tudo bem. E tem muita gente que se magoa. Ai, ele não quer mais ser meu amigo. O que eu posso fazer? A gente não pode comprar amizade. E muito menos aprisionar. E a gente também não vai morrer porque algumas pessoas entraram na nossa vida e acabaram mudando de rota, não tem problema. Então seja maduro quanto a isso também em nome de Jesus. Mas os leais ficam. Se alguém escolheu ser leal a você, ele vai ficar do teu lado, independente da situação. Eles não estão do seu lado porque estão se aproveitando. Estão do seu lado porque são leais. É legal ter gente assim, né, gente? Vamos ler Ruth 1, versículo 1 ao 5. As crianças estão no hiperavivamento hoje. É Atos 2 acontecendo ali, só falta sair as línguas estranhas. Vamos lá. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, foi viver com sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, e sua mulher chamava Noemi.
Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram à cidade de Moabe e passaram a viver ali. Igual a gente assim, ó, muita gente aqui, né? Saíram do seu estado, da sua cidade e vieram tentar a vida, vieram por uma oportunidade profissional, saíram da crise, talvez da sua cidade, e foram para outra cidade. Muito parecido com o nosso perfil aqui. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou apenas com seus 2 filhos. Esses 2 se casaram com 2 mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o seu marido, apenas com a sua sogra. Até aqui. Infelizmente, né? Se você olhar para a vida de Noemi, uma mulher que teve um revés na sua vida, teve uma situação que saiu do controle dela, deu tudo errado. Em outras palavras, tudo estava dando errado. Sabe aquela pessoa que tu olha para ela, parece que ela está azeda, assim, ó, tudo que ela bota a mão dá errado. Pois todo mundo que está perto dela morre. O que é isso? Né? Morre o marido, morre os filhos. E aconteceu que ela olhou para aquela situação e ela olhou para as meninas, as suas noras, e falou assim: olha, meninas, fiquem aqui, eu vou embora, eu vou voltar para Jerusalém. E vocês fiquem aqui, vocês são novas, vocês podem se casar de novo, ter filhos, voltem para a casa de vocês, para a família de vocês, que eu já estou com idade avançada, eu vou voltar para Jerusalém e vou tentar minha vida lá de novo. Normal, gente, normal, pessoa madura, ó, deu errado, deu ruim, né? Cada um para o seu lado, está tudo bem. Elas choravam muito, assim, copiosamente. E elas não queriam sair do lado de Noemi. Noemi insistiu muito. E abre lá mesmo capítulo, versículo 14. Olha aqui como é que aconteceu. Novamente começaram a chorar muito alto, e depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou a Ruth, porque assim, a Ruth insistiu muito, e a Orfa se convenceu. Então tá bom, minha sogra, eu vou embora. Fechou, tá tudo bem, ó. Noemi não ficou triste, Noemi não ficou, ai, você vai me deixar mesmo nesse tempo difícil? Deus vai te cobrar. Tem gente que já joga até Deus contra a pessoa, né? Não, cara, tu quer ir, mano? Tu é livre para entrar na minha vida, para sair da minha vida, e está tudo bem. Noemi foi essa pessoa, madura. Aí ela aconselhou, Ruth, seguinte, vê a sua cunhada, já está voltando para o povo dela, volta com ela, vai. Até o 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, para que eu te abandone e eu não mais te acompanhe. Aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você, né? O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu quero sepultar o meu corpo no mesmo lugar. Olha a lealdade. Olha que coisa linda, quem é leal de verdade. Não que Orfa foi desleal. Orfa foi verdadeira, sincera e estava tudo bem. Mas a pessoa que carrega uma maturidade, uma lealdade, ela é diferenciada. Onde você morrer, eu quero ser sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar. Tipo assim, olha, nada vai me separar nós duas, estamos juntas até o fim. Você pode contar comigo, independente da situação. Nós estamos aqui quebradas, sem marido, não temos nem para onde morrer. Mas eu estou contigo, para onde é que tu vai? Olha a lealdade. Sabe o que aconteceu? Elas duas foram para Jerusalém. Foram lá, Noemi era conhecida do povo, tal, tinha uns parentes ali meio ricos. Ela fechou a Ruth lá numa empresa, lá, numa fazenda. Aí a Ruth muito trabalhadeira, nova, não, trabalhadeira ali, estava catando os milho ali na fazenda e coisa arada. Aí o dono da fazenda bateu o olho na novinha. Olhou assim, rapaz, essa funcionária é uma bênção, né? Trabalha bastante. E houve ali uma aproximação. E para encurtar a história, Ruth, de uma viúva abandonada, se tornou a mulher do empresário da cidade. Agora por quê? Simplesmente porque ela foi leal à sua sogra,
e ela decidiu seguir para onde ela fosse, ela estava indo. Então, quando você segue pessoas que têm Deus, segue pessoas de bem, as oportunidades vão aparecer para ela, que vão cair também na sua vida. As pessoas serão abençoadas e você também será abençoado, porque a bênção nunca é para alguém sozinho. A bênção sempre vai chegar e vai transbordar naqueles que estão por perto. Então, Ruth, de uma viúva sem futuro, sem projeção de futuro, agora se torna uma mulher de um grande empresário da cidade, de um fazendeiro. Olha o que aconteceu na vida dela. Isso é lealdade. E olha só que interessante. As pessoas conversando lá no bairro, né, as amigas de Noemi, porque a galera tudo conhecia ela. Abre lá o versículo 15. 4:15. Versículo 4:15, olha lá. É Ruth 4:15. O pessoal estava conversando com Noemi, falando assim, olha Noemi, o menino, né, dará a você uma nova vida na velhice, porque é filho da sua nora, a sua nora te considera como mãe. Olha só, as pessoas do bairro percebiam como Ruth considerava a sua sogra. Então elas falam assim, olha Noemi, o filho dela vai ser o seu neto de consideração. Então você não está abandonado, ele vai te abençoar, porque ele vai ser filho do empresário. Ele tem bens, ele vai poder te respaldar, ele vai poder te ajudar. Então aqui, ó, vai te sustentar, porque ela te ama como nora e é melhor do que 7 filhos para você. Agora eu pergunto para você, filho de Deus, você como filho de Deus, leal à palavra do Senhor, você como filho do seu pai, você é melhor do que 7 filhos? Eu, como funcionário de uma empresa, eu represento 7 funcionários quando eu trabalho, a minha produtividade, a minha lealdade à empresa que eu trabalho, a minha resiliência em direção aos problemas e às dificuldades que acontecem na empresa. Porque às vezes acontece problema na empresa, por exemplo, uma máquina, ela quebra, alguma coisa acontece. Algumas pessoas vão falar assim, a empresa não investe, a empresa fica trabalhando com essas máquinas velhas, tem que quebrar mesmo, sei que lá, não quer nem saber. Ou você é aquele funcionário que mantém os equipamentos limpos, organizados, tenta não quebrar as coisas, porque sabe que o equipamento é mais antigo. Você não pode prejudicar a empresa. Então você trabalha de uma forma com um cuidado tão grande que 7 pessoas não fariam o que você faz sozinho. Quem é você numa empresa? Talvez seja por isso que eu e você não estamos vivendo grandes oportunidades de crescimento, porque nós somos imaturos nas posições onde estamos ocupando. Gente, isso aqui é papo de coaching. Se você pegar essa palavra, você amanhã tem chance de ser promovido na sua empresa. Será que a minha postura de lealdade, ela é melhor do que 7 membros de uma igreja? Será que eu consigo produzir para o reino mais do que 7 pessoas evangelizando uma cidade? Isso é comportamento de pessoas maduras. Então, para você ver e entender que a lealdade de Ruth trouxe prosperidade para as 2 amigas leais. Você quer ser abençoado? Você quer que prosperidade chegue na sua vida? Seja leal às pessoas que estão em sua volta. Seja leal à sua família. Seja leal ao seu esposo. Seja leal à empresa que você trabalha, ao seu chefe, às propostas, né, que colocam na sua empresa para trabalhar. Seja leal a isso. Não fica, o chefe manda uma coisa, ele vira as costas, já fica falando mal. Esse cara aí fica mandando um monte de coisa. Sabe assim, vamos sair desse lugar de maturidade e vamos ser pessoas que vão representar os filhos de Deus nessa terra. Porque existe grande chance de eu e você alcançarmos uma grande prosperidade do Senhor. Tá entendendo aí, amém? Isso é maturidade. No tempo certo o Senhor vai te abençoar. E não vai abençoar só você, vai abençoar todos que estão do seu lado, sendo leais a você. Eu vou ser abençoado, e todos que ficarem do meu lado também serão abençoados. Amém, gente? E a maturidade, gente, isso aqui é uma frase para você anotar aí, ó. A maturidade não está ligada a uma vida sem problemas, mas a seguir em frente apesar das dificuldades. Isso é um comportamento de uma pessoa madura. Porque tem muita gente paralisada em muitas áreas. Porque foram machucadas em algum momento da vida. Porque tiveram episódios catastróficos
que trouxeram gatilhos emocionais em você, que você hoje, quando está em determinada situação, você se trava, você não sabe lidar, porque isso gerou em você um gatilho, porque aconteceu alguma coisa lá atrás, no seu passado, que trouxe esse comportamento, e eu e você estamos dando espaço para esse comportamento imaturo paralisar, e a gente não consegue avançar. Quem sabe na área do relacionamento, na área sentimental, você teve muitas decepções, e hoje você está se sentindo travado, travada, talvez seja na área financeira, em alguma área da tua vida, mas se você se permitir ir para esse lugar de maturidade no Senhor, você vai conseguir lidar com essas dores, você vai conseguir lidar com essas dificuldades, e você vai avançar e vai transpor essas dificuldades. Você está a fim de transpor as dificuldades em nome de Jesus? Quem aqui quer ser curado dessas coisas aqui? Em nome de Jesus, vamos falar bem sério aqui, porque entra na terceira história esse tema. Abre João 5:5. João 5:5. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Essa pergunta revela muitas coisas. Sabe por quê? Tem muita gente que não quer ser curado. Tem muita gente que aproveita dos problemas, das dores, para se validar de coitado. Tem muita gente que está doente, encostado no INSS, que se eu chegar assim, vem aqui que eu vou curar você em nome de Jesus. Não, se eu for curado eu vou ter que voltar a trabalhar, tem que sair do INSS. Então eu prefiro continuar doente, que é melhor, né? Meu irmão, tu ri? Porque tem gente que não quer ser curado. Tem casal que tem mágoas aí, que ao invés de aceitar o perdão e acabar com o problema, ela prefere ter isso como arma. Porque o dia que der uma briguinha, você vai jogar tudo na cara dele ou na cara dela. Você que não quer ser curado. Não é do seu interesse ser curado. Por isso que Jesus perguntou: você quer ser curado? Interessante, né? Parece até uma pergunta imatura de Jesus. Porque o homem estava na fila da cura do tanque de Betesda. Ele estava ali porque ele queria ser curado, lógico. Mas Jesus sabia do coração. Porque ele revela a imaturidade dele na resposta. Olha lá no próximo versículo. O paralítico diz: Senhor, ninguém me ajuda. Eu sou triste porque as pessoas aqui me magoaram. Elas não olham para mim. Elas não sentem pena de mim. Elas não me ajudam. O meu chefe não me dá promoção. Então a pessoa não lembra de mim. Sabe assim? Jesus não quis saber. Jesus perguntou assim: meu amigo, tudo bem? Como está o seu dia? Ele não perguntou isso. Como é a sua percepção sobre as pessoas que estão em tua volta? E Jesus não perguntou nada sobre ninguém. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele poderia responder simples: eu quero. Mas eu sou muito azarento. Eu faço isso de errado porque eu trago uma maldição hereditária. Nem existe isso, cara. Tem gente que se apoia, muleta. Gente, a gente não pode ter essas desculpas. Jesus está aqui agora para você perguntando: ei, vamos? Está a fim de ser curado? Talvez para alguns isso é uma pergunta impactante que você nem estava pronto, porque o seu problema está se tornando uma desculpa para você ser quem você é. Você é estouradinho, você fala o que tu quer, você está com problema no seu casamento, está criando um inferno na vida do seu marido com desculpas e problemas emocionais que você está carregando. Aí eu te pergunto: você que está a fim de resolver esse problema? Você parar de causar um inferno na sua casa? Não, deixa assim, eu estou tomando um remedinho. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Ei, você quer ser curada? É uma pergunta. A gente precisa enfrentar. Sabe por quê? Ser curado vai tirar eu e você de um lugar aonde estamos habituados e vai nos colocar em outro lugar aonde demanda outros esforços que eu e você não estamos acostumados a ter. Quer ver? Olha lá. Então Jesus disse: levante-se. Há 38 anos ele estava deitado. Se levantar já era uma posição diferente.
Pegue a sua cama e ande. Está vendo que para um homem que estava acostumado a ficar paradinho, deitado, agora a cura demandou esforço de carregar algo, andar. Se você de fato quer ser maduro, e você de fato quer ser promovido pelo Senhor, você vai precisar estar pronto para novas demandas maiores, porque pessoas maduras fazem coisas difíceis. Pessoas maduras aguentam mais pressões. Pessoas maduras estão prontas para maiores dificuldades. Sabe por quê? Porque elas são maduras. Só por isso. Os imaturos fogem. Os imaturos não aguentam pressão. Os imaturos não querem esforço. Os imaturos querem que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. É simples assim. Está aqui. Interessante que para mim, para você, cama é um lugar de descanso, né? Às vezes tu está naquele dia cansativo, quente, tu fala assim, oh meu Deus, minha cama agora com o arzinho condicionado ligado. Ai que delícia. Não é assim? Para ele, cama talvez era o pior lugar. E ele estava sendo dominado por aquilo, porque ele não podia sair da cama, ele não tinha condições de sair. Então para ele, estar na cama era uma realidade diária, rotineira. Então é ruim estar só naquele mesmo lugar, porque era a cama que carregava ele. Quem sabe você está assim. Você acorda, você já é tomado pelo medo, pela ansiedade, pelas dores. Você já acorda já com aquele desânimo de sair, de enfrentar o dia, de enfrentar talvez a presença de alguém que te machucou em algum ambiente. Então você já é dominado e sabe assim, você já é carregado pelas suas emoções. Só que para muitos, o que essas pessoas fazem? Elas fogem dos problemas porque elas estão acostumadas a serem carregadas pelas emoções. Só que sabe o que eu vejo Jesus fazendo aqui? Jesus, ele não quer que a gente, sabe assim, ele quer criar maturidade de uma forma que é o seguinte, como eu enxergo isso aqui? Ele quer que eu e você sejamos maduros bastante para pegar a dor que a gente sente, as decepções que nós carregamos, e parar de ser dominados por elas. Pega essa dor que você tem, bota no teu ombro que eu vou te dar força para caminhar apesar das suas dores. A gente tem que aprender a ser maduro e pegar essas dores, carrega assim, é pesado, mas eu não vou parar. Eu vou parar porque alguém me machucou? Eu vou parar porque alguém me magoou? Eu vou parar porque deu errado o meu emprego, fui mandado embora, eu estou decepcionado? Eu vou parar de estudar por causa disso? Eu vou parar de... Não. Jesus está olhando para você, ei, pega esse problema teu que está te carregando, agora eu vou te dar força para você dominar esse problema. Esse problema talvez não vai sair de você, mas você vai aprender a dominar esse problema. Você vai aprender a dominar as suas emoções. Eram as suas emoções que te dominavam, agora é você que domina elas. Vocês estão entendendo? Sabe por quê, gente? A maturidade nos faz seguir em frente e carregar coisas que para alguns é motivo de ficar paralisado, né? Mas para mim é motivo de perceber que o Senhor está me dando força para caminhar apesar de dias difíceis. É para olhar para a minha vida, para o meu casamento, para a minha profissão, para os meus sentimentos. E apesar de, quem dera se tudo num passe de mágica saísse, eu me tornasse uma pessoa incrível, e eu pisasse em pétalas de rosas, e tudo fosse incrível na minha vida, apesar disso não acontecer, o Senhor está me dando força para mais uma semana eu seguir em frente, falando que é o Senhor, é a minha força, é nele que eu confio, eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele e todo o mais ele fará, não sou eu que faço, é a força do Senhor. É isso. Eu não posso prometer uma vida colorida e incrível para você. Eu posso prometer que o Espírito Santo estará comigo e com você até a consumação dos séculos, nos ajudando, nos guiando, nos dias difíceis, nos consolando, porque tem coisa que nós não temos o que fazer, não temos o que falar, só nos resta a consolação do Espírito Santo, e nisso a gente também tem. Sabe por quê, gente? Nós não podemos ser guiados, né? Jesus, tenho tanta coisa para falar. Como é que a gente luta com a imaturidade? Primeiro, a gente tem que saber que a imaturidade é o estado carnal
Abre lá rapidão, Gálatas 5:19. Olha aqui. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. E eu advirto a vocês, como antes de advertir, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Bota lá agora o 16 e o 17. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso eu digo, vivam no Espírito. Porque se você viver no Espírito, de modo nenhum, vocês vão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito deseja o que é contra a carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Lembra que eu falei lá atrás que maturidade é um estado de luta contra a carne? Lembra que eu falei? Você percebe que você está sendo maduro quando você entende que você está sempre lutando contra o mal que há em você e em mim. Porque não existe um estado de, nossa, agora eu nunca mais vou errar, nunca mais eu vou ser chato em casa, nunca mais eu vou gritar com o meu esposo, nunca mais eu vou... Não, você se segurou hoje e amanhã você vai ter que se segurar de novo. Depois de amanhã você vai ter que aprender a ser grato de novo. Depois de amanhã você vai ter que segurar as tuas reclamações e as tuas murmurações. É uma luta constante, está aqui, ó. Quem é imaturo não luta. Ah, faz o que dá afim. Eu estou afim de falar mal, eu vou falar mal mesmo. Estou afim de fazer fofoca, vou fazer fofoca. Estou afim de reclamar, eu vou reclamar. Porque o imaturo faz o que ele tem vontade de fazer. O maduro faz o que deve ser feito. E o que deve ser feito, às vezes, é bem o contrário do que a gente está afim de fazer. Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 1 até o 3, olha aqui que vai chegar onde eu quero. Irmãos, eu não pude falar com vocês como espiritual, Paulo falando com a igreja, mas eu tive que falar como se fosse para pessoas carnais, como crianças imaturas. Por quê? Olha aqui, eu dei a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-los, e infelizmente até agora não estão, porque uma igreja imatura, olha aqui, ó, o que ele fala aqui depois, no 3. Porque vocês ainda são carnais. Olha, a imaturidade revela a nossa carnalidade. Se você é imaturo, você está vivendo uma vida carnal, meu irmão. Pois, ó, no caso de Corinto, né, tinha inveja, desavença, né, e não é certo que vocês estão agindo assim, com critérios humanos. Está vendo que é carnal o negócio? A imaturidade? Quando somos carnais, somos como crianças, irresponsáveis e sem noção do que é certo. Será mesmo? Deus está aguardando, gente, uma geração que sabe dizer não para o pecado. E não que fica toda hora pedindo perdão porque quis fazer. Fez porque quis. Foi porque quis. Viu porque quis. Falou porque quis. Porque na hora você teve a oportunidade de dizer não. Na hora você teve a oportunidade de ser uma pessoa generosa dentro de casa. E você não foi egoísta. Porque tem muita gente procurando igreja como quem procura um spa. Igreja, eu não posso enganar você, gente. A igreja vai te receber, vai te acolher, vai te abraçar, vai cuidar de você. Com certeza alguém vai colar em você, vai ser essa pessoa que vai ser teu amigo mais próximo, algum líder, algum pastor, alguém vai ser tua pessoa mais próxima. Essa pessoa vai te ajudar a se encontrar, vai ser incrível. Só que assim, vai chegar uma hora que você vai precisar entrar na linha de frente. Porque igreja não é Como é que é feito o shopping? O shopping é feito para você chegar e falar assim, ó, uau, tem tudo que eu quero. Se eu quiser... Na praça de alimentação, se eu quiser comer sushi, tem. Se eu quiser comer hambúrguer, tem. Se eu quiser comer pizza, se eu quiser comer feijoada. Porque o shopping foi feito para agradar todos os gostos e servir todas as pessoas. A igreja não. A igreja, ela recebe, ela cuida, ela acolhe, ela cura. Só que existe um propósito, que é fazer com que o evangelho de Deus seja implantado. Então existe uma linha de frente que Deus aguarda. Ele tem uma expectativa que todos os que entram na igreja estão dizendo que são cristãos, que eles se despertem e se permitam serem envolvidos nessa linha de frente.
Deus não quer que eu e você sejamos apenas espectadores. Sabe por quê? Tem gente, infelizmente, cara, que está procurando qual é a igreja que tem um melhor espetáculo de música, uma palavra que me emocione, que eu faça eu chorar, que eu saia daqui, né, todo errado, com a vida toda desalinhada, com a finança toda desalinhada, cheio de problemas, cheio de caráter desviado, um monte de coisa errada. Aí a pessoa quer entrar num lugar que ela, uau, eu tô legal, tá tudo bem, é isso aí, e tudo lindo, e aí todo mundo deu joia pra mim, todo mundo falou que eu sou incrível, e tá tudo lindo, eu saio daqui todo animado, mas eu continuo com a minha vida toda errada, nada a ver, eu não faço nada, eu não estou cooperando com nada. Isso não é atitude de gente madura. O maduro, ele entende propósitos. Ele vai olhar para o Senhor: Senhor, eu estou todo quebrado, cheguei aqui, estou cheio de problema no meu casamento, eu estou disposto a ser curado, eu quero cura para o meu casamento, eu quero cura para a minha vida. E depois de eu ser curado, me use para curar outras pessoas. Porque Deus quer fazer isso na sua vida. Deus está olhando para o seu dilema que você carrega hoje. Esse dilema hoje que está fazendo você chorar, esse dilema hoje está fazendo você ficar desanimado, vai servir como um testemunho para curar muitas outras pessoas. Mas eu e você precisamos acordar e ser maduros o bastante de saber que vai chegar a hora que o Senhor vai nos alistar para a linha de frente. Eu e você precisamos ser maduros para nos apresentar. E não querer apenas ficar na linha de fundo, recebendo tudo que tem para receber. O nosso entendimento vai fazer com que eu e você saiba o porquê estamos aqui. Eu posso falar uma coisa? Os céus têm grandes expectativas. Porque eu e você não estamos aqui à toa, aleatoriamente. Nós não estamos aqui sem que Deus não saiba desse detalhe. Eu e você fomos conduzidos até aqui, até Blumenau, até o Garcia, até a Hermann Ruscher, 1637. Eu e você não saímos da nossa casa à toa, aleatoriamente, para vir sentar e assistir um espetáculo. A gente saiu de casa porque o Espírito Santo nos envolveu e nos tocou, e Ele nos impulsionou, e por isso você está aqui recebendo essa palavra. Tu consegue acreditar nisso em nome de Jesus?